demorei pra entender que sim, eu podia faltar, eu podia entender que eu tava cansada e eu podia escolher descansar naquele dia, sabe? Tipo, demorei. Sabe que você falou isso da escola e me fez lembrar. Da minha mãe era parecido, né? Dela trabalhar. Então, enquanto eu não podia ficar sozinho comigo mesmo, eu ia pra escola. Mas depois em que eu já tava mais adolescente, eu ficava sozinho, ela nunca foi rígida de eu precisar ir pra escola, sabe? Não foi porque eu era um nerd, então eu tirava nota boa. Nem Não, precisar. era aquilo, né? Ela não precisava ficar no meu pé sobre escola, era um problema menos que ela tinha pra vida dela. E aí eu sempre tive a liberdade de faltar quando eu quisesse. A única coisa que ela só perguntava era se eu tava tirando nota e se eu não ia repetir por falta ou alguma coisa assim. E eu lembro de faltar bastante. Eu faltava pelo menos uma vez por semana. Eu já tinha introduzido na minha vida o estudo de 4 dias por semana ao invés de 5 dias por semana. E eu não tinha percebido que isso era uma coisa que eu sempre tive uma escolha. E depois, indo pra faculdade, foi meio que natural pra mim também, não poder escolher quando faltar, sabe? O que foi novo foi as matérias, né? Que aí você tem que sair da aula, não é só o professor trocando e tudo mais. Mas, um outro ponto que você trouxe ali, que às vezes o psicólogo tem que receitar para o paciente fazer certas atividades. Eu fui esse paciente, Cíntia. Fui esse paciente que o meu psicólogo falava: você vai andar só de bicicleta. E eu perguntava: pra quê? O que que eu vou ganhar com isso? De só andar de bicicleta? Qual que é o benefício? Vai fazer bem pro meu corpo? Eu vou produzir mais no trabalho? Vou me sentir mais feliz? Eu tinha que traduzir. Eu tinha que traduzir o porquê que eu ia fazer aquilo. Ai, E eu. coitada do Ai, seu meu Deus. terapeuta, Bruno. Meu Deus. Eu imagino a cara Era. de, sua cara de, ai, nossa, tá bom, vai, vou lá andar de bicicleta, então. Era. Eu queria saber qual era o benefício que ia ter na minha vida, assim. Não era só pela experiência. Não era só por você estar ali e ver o que acontece, sabe? Não era só estar aberto a ver o que acontece na vida. E aí estou eu aqui falando sobre isso, de um local que alguns anos atrás é tipo, qual o benefício de gravar esse episódio do podcast? O que que vai trazer? Não tem benefício nenhum. É isso, você tá só aqui ouvindo a gente tá aqui conversando. O meu benefício está aqui com Cintia Cruz, com esses cabelos maravilhosos, que faz tempo que eu não comento. Vá no YouTube Co- ou no Spotify, Cortei, viu, gente? Por isso que a cortar, hora tá elogiando, maravilhoso. porque ele tá diferente. É, ontem eu tava com os amigos e aí um deles estava falando que ele escolheu, assim, ele e a esposa nas últimas semanas, eles têm consumido menos informação, eles estão cuidando dessa coisa das redes, das notícias e tal, né? E a gente, nossa, como isso faz diferença, enfim, a gente estava conversando sobre isso, mas escolher não ter acesso a tanta informação é uma coisa que a gente pode fazer, mas que alguém tem que lembrar que a gente pode fazer. É, porque parece que a gente se obriga a estar atualizados, tem que saber da trend do momento, da notícia, do que está acontecendo, da Olimpíada, da eleição dos Estados Unidos, qual a sua opinião? Você acha que Kamala. Sabe assim? Gente, menos amores, né? Calma! Não precisa. Não precisa de tanto. E enquanto você tá nesse consumo desenfreado, porque você acha que você tem que saber tudo e dar a par de tudo e tal, seu filho tá jogando videogame sozinho do seu lado, enquanto você tá no celular. Seu parceiro tá jantando sozinho porque você não tá lá presente, você tá com a cabeça em outro lugar. Então, essa escolha, entender que a gente pode escolher essas coisas, ela só é possível quando a gente consegue sair dessa lógica produtiva. Não quero ficar num lugar de radicalidade da produtividade e tal, não sei o quê, porque eu sei que muita gente só ganha dinheiro se for assim, só consegue ter acesso a algumas coisas se for com uma produtividade bem. E acho injusto que o mundo seja assim, mas eu sei que o mundo é assim, né? Nem todo mundo pode escolher certas coisas e tal. Mas a escolha do encontro a gente pode ter. A gente pode escolher voltar do trabalho pensando no futuro, ao invés de estar ouvindo música e pensando em outra coisa, ou estar ouvindo um podcast para ter mais conteúdo e tal. A gente pode escolher comer em silêncio e não preocupado em estar atualizado nos melhores assuntos do momento. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi dos meus pacientes que trabalham presencialmente essa coisa de ai, eu saí mais cedo pra almoçar meio escondida porque eu queria comer sozinha, em silêncio, sabe? Não queria ficar tendo que conversar, tendo que falar, tendo que não sei o quê.
Entende que a pessoa, até na hora do almoço, no trabalho, ela se coloca no lugar de produzir, de ter assunto, de ser. Gente, como isso faz mal, né? Faz. E é. Existe pesquisando sobre isso, eu me deparei nesse. Existe um culto dessa produtividade e eficiência, né? Nesse local de como ser mais produtivo rápido. E vai muito a produtividade e tudo isso que é crescimento financeiro, crescimento de independência, ou ficar mais rico, ou, como você falou ali, talvez só pagar o seu aluguel e você precisa ser eficiente dessa maneira. E como isso busca essas soluções de locais rápidos, né? De eficiência o tempo todo. Eu lembro quantas vezes eu fui almoçar e eu ficava assistindo vídeo, que era pra aprender alguma coisa enquanto eu tava almoçando. E aí, tipo, puta, você não para nem um segundo, você não tem essa escolha de simplesmente talvez ouvir música ou só ficar com o seu pensamento, sabe? E o ficar só com o pensamento, eu acho que é algo que vem acontecendo essa mudança em que a gente não tá mais ficando com a gente, né? A gente não tá mais ficando com o nosso pensamento. Quando você tá parado em algum lugar, você pega o seu celular e você tá consumindo alguma coisa, ou você tá mandando mensagem pra alguém. É difícil parar e pensar o quanto a gente realmente parou e simplesmente não fez nada, ou só ficou com os nossos pensamentos, ou só dirigiu e não tá ouvindo um podcast ou ouvindo um audiobook, só pelo espaço de estar quieto, sozinho, sem ninguém. Entra como uma parte assustadora da gente não tá mais fazendo isso, né? E eu acho que isso entra muito nessa tentar o tempo todo não estar com a gente, mas estar crescendo o tempo todo e não estar sentindo o que a gente tem que sentir. Que, por exemplo, quando a gente fala de você é uma criança ou um bebê, né? E tudo que existe na sua vida é só o que existe ali naquele momento. E você está simplesmente existindo e fazendo as coisas. E quando eu penso nessa parte do a gente não tem tempo pra fazer outras coisas, eu penso até. Eu acho que esse vale um episódio separado pra gente gravar no futuro, que eu vou colocar na nossa lista. Que a gente até uma vez bateu um papo no WhatsApp sobre isso, Cíntia, do quando a gente tá muito triste, ou por causa do término de um relacionamento, ou porque você perdeu alguém da sua família, e a gente recorre à medicalização, né? Você vai, toma um remédio, e aí você não sente aquilo que tá acontecendo, que seria aquele luto, né? E como se você não fosse sentir aquele luto nunca. Você toma um remédio, não que o remédio seja proibido, né? O remédio é preciso também, existem os casos em que você precisa. Só que aí você não sente nada, você está só tomando remédio, você não aprende como sentir, como lidar com aquilo, você não tem essa habilidade. E aí depois no futuro você vai fazer a mesma coisa, que é se medicalizar talvez para dormir, e isso só vai aumentando porque você não aprende a lidar com os sentimentos. E a gente bateu esse papo porque eu estava no momento que eu estava bem triste, e eu tinha acabado de assistir uma aula que estava falando exatamente isso, sobre como a gente se medicaliza e não sente. E aí o professor na hora falou até assim, ele falou que tinha um paciente que ele perdeu o pai dele